Mais uma vez aqui sentado na minha cadeira do pensamento, na minha cadeira burguesa. Dessa vez para falar de mais um assunto espinhoso. Vamos falar sobre o racismo contra o Vinícius Júnior. Calma, corneta! E aí, corneta, beleza? Bom, tema espinhoso, tema difícil de falar de uma forma sem ser sensacionalista, de uma forma mais calma, mais tranquila, tentar analisar tudo que já foi falado. Com certeza você já deve ter ouvido muitas coisas, visto muitas coisas, muitos canais de televisão repercutindo, muitos canais aqui no YouTube repercutindo. E há pouca coisa a se falar, essa é uma grande verdade. Mas eu gostaria de dar a minha opinião sobre tudo isso. Primeiro, me incomoda muito tudo que está acontecendo, porque eu vim do mesmo lugar que o Vinícius veio. Sim, literalmente do mesmo lugar. Eu também sou de São Gonçalo, assim como o Vinícius. E, interessantemente, eu já confrontei o Vinícius. Eu fui coordenador de uma escolinha do Flamengo, de um município vizinho ao município de São Gonçalo, e a minha escolinha sempre enfrentava a escolinha aonde o Vinícius começou a jogar bola, e ele foi o algoz, do meu time. Ele me venceu várias vezes, então eu tive a oportunidade de conhecer o Vinícius muito novinho, era uma criança ainda, mas já fazia a diferença, muita diferença. E viemos do mesmo lugar, e ver o Vinícius chegar aonde ele chegou, com certeza é uma alegria muito grande, como flamenguista, mas também como pobre e como gonçalense. E tudo que está acontecendo, a gente precisa se perguntar por que está acontecendo. Eu já falei no outro vídeo aqui que o futebol ele é reflexo da sociedade. Numa sociedade corrupta, você terá corrupção dentro do futebol. Em uma sociedade racista, você terá racismo dentro do futebol. O futebol não é uma bolha à parte da sociedade. O futebol faz parte da sociedade. A sociedade, ela se representa através do futebol. E tudo que nós estamos vendo no futebol é o que nós temos como sociedade. Sim, o futebol não é um meio agradável. O futebol é vil. O futebol é um ambiente hostil, do mesmo jeito que a sociedade ela é hostil. E não adianta a gente falar que a sociedade está doente, o ser humano está doente. Na verdade, eu te perguntaria, quando o ser humano foi são? O ser humano sempre foi doente. Ao longo de toda a nossa história, nós, seres humanos, passamos por diversos problemas e diversas manifestações equivocadas. E geração a geração, década a década, século a século, a gente vai tentando evoluir. E esse momento é um momento que a gente pode aproveitar para evoluir um pouco mais. Mas eu me pergunto, de quem é esse problema? O racismo, de quem é essa pauta? Com certeza é do indivíduo que sente o racismo. Você deve estar incomodado com o que eu falei agora, mas eu vou te explicar melhor. Só reclama do racismo o indivíduo que sofre o racismo. Os outros vêm na carona. Os outros vêm na carona. O que aconteceu com o Vinícius acontece o tempo todo. Com o próprio Vinícius já havia acontecido diversas outras vezes. E por que não se teve toda essa repercussão?
A bem da verdade é que as instituições que estão ao redor não estão preocupadas em combater racismo. FIFA, UEFA, La Liga, CBF não estão preocupados em combater o racismo. Estão preocupadas em apagar um incêndio que pode manchar a imagem da sua instituição. Mas se estivessem preocupadas em combater o racismo, já tiveram inúmeras oportunidades e nada foi feito. E eu vou te falar, nada será feito. Vai se apagar um incêndio e as coisas vão continuar como estão. Vou te dar um outro exemplo. Quantos jogadores em campo defenderam o Vinícius? Jogadores brancos, pretos, amarelos, não importa a nacionalidade. Quantos defenderam? Aquilo ali era uma causa do Vinícius. Jogadores pretos, negros, não se sensibilizaram. Jogadores do próprio Valência, que já tiveram, atos de racismo contra si, não se sensibilizaram. Porque naquele momento, preservar a instituição era mais importante do que uma causa individual. Aqui mesmo no Brasil, quantas e quantas vezes nós já vimos esse tipo de manifestação? Há pouco tempo agora, uma torcida do Atlético Paranaense teve uma manifestação racista contra o Flamengo. E pouco foi falado. Sabe por quê? Porque não era a pauta daquele momento. Mas à medida que as coisas foram aumentando, à medida que alguns jogadores foram repercutindo e foram inflamando outros jogadores, ficou feio você não se manifestar. E a partir daí, muitos se manifestaram. Mas foi um manifesto orgânico? Ou foi um manifesto estimulado por uma cobrança em redes sociais, por um posicionamento, por uma preocupação com a sua imagem? É uma causa individual, não é uma causa de todos. Deveria, porque é uma causa da humanidade. Mas a bem da verdade é que ela é uma causa individual. E enquanto ela for uma causa individual, o que a gente vai ver não é um combate ao racismo. O que a gente vai ver é um apagar de incêndio. Uma outra coisa que me incomoda muito também é o sequestro dessa pauta. O sequestro político e ideológico dessa pauta. Que isso é um problema político, eu não tenho dúvidas. Político na concepção da palavra, como relações humanas. Agora, isso não é uma causa ideológica. E ela foi sequestrada por um determinado grupo ideológico. O combate ao racismo não é e não deve ser palanque para outras causas, porque você enfraquece o combate ao racismo. E muitos estão aproveitando de forma vil, de forma maléfica, de forma intencional, aproveitando da dor do Vinícius para subir no palanque e angariar mais votos para as suas causas. O combate ao racismo não é de esquerda. O combate ao racismo não é de direita. O combate ao racismo é da humanidade. Então não deixe que essa pauta seja sequestrada, porque isso não ajuda o combate ao racismo. Pelo contrário, nesse atual momento, isso prejudica, porque isso vai dar a entender a algumas pessoas que essa é uma causa de um determinado grupo ideológico. E não é. Não é. Definitivamente não é. Como combater tudo isso? Seria mais uma vez arrogância da minha parte falar. Eu até, dentro dessa arrogância, eu diria que existem 3 formas de combater, mas todas elas têm as suas contrapartidas. Educação, dinheiro e imagem. Educação
é a mais difícil, porque é a que leva mais tempo. E, infelizmente, ela é muitas vezes sequestrada de forma equivocada e trabalhada de forma equivocada. Por isso, ela não deu resultado até hoje. Dinheiro, sim, a punição monetária é fundamental. Resolve, como eu falei, não sou arrogante a tal ponto. Não sei, mas machuca. Dói no bolso. E doer no bolso, no mínimo, inibe a pessoa a abrir a boca para falar besteira. E a imagem. Hoje o mundo é um mundo de imagem. A imagem está relacionada com o aspecto financeiro. Ninguém quer ter a sua imagem arranhada. Tanto é que o presidente da La Liga correu para tentar salvar a imagem da La Liga e piorou. O presidente do Valência tentou correr para salvar a imagem do Valência e piorou. Porque imagem é fundamental. É a imagem que vai fazer com que você tenha a capacidade de atrair patrocinadores e, a partir daí, dinheiro. Se você combate a imagem, se você vincula a imagem ao racismo, você obrigatoriamente afasta patrocinadores e você obrigatoriamente vai atingir o aspecto financeiro. Outras pessoas serão prejudicadas com isso? Pessoas que não têm nada a ver? Sim, faz parte. O mal maior deve prevalecer sobre aquele problema menor. Faz parte. Então, esse vídeo aqui é só para eu falar um pouquinho do que eu penso. É claro que teriam muito mais coisas a serem debatidas aqui, a serem expostas, mas o YouTube não é lugar para isso. Ninguém aqui quer conversar sobre isso. Você sabe do que eu estou falando.